Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet. Aqui comigo, a Ana Sofia Schuster, jornalista. Olá. Oi, Patrícia, tudo certo? Olá, os nossos ouvintes e pessoas que nos assistem pelo YouTube. Um abraço também para a Dalva Pires Donadel, presidente de honra da ONG Animal.com. Então é um prazer enorme estar aqui, junto aqui com o Dr. Alexandre Batistello Pinheiro, que é advogado, né, de crédito judicial e direito empresarial. É isso aí, é um prazer estar aqui, é uma enorme satisfação. E Não, então, o Alexandre está aqui, ele não vai falar para nós sobre crédito hoje, né? Ele é o nosso presidente da Subcomissão de Bem-Estar Animal de Criciúma. Alexandre, como é que tu chegou nessa subcomissão? Tu também está ligado à ONG, à questão animal, do bem-estar animal. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a subcomissão e sobre esse teu trabalho. Minha trajetória, eu não vou dizer que sempre fiz parte da causa animal, mas sempre tive muito perto, né? Não posso afirmar que sempre fui um ativista, né, da causa, porque o trabalho que as meninas, principalmente, né, o pessoal que faz esse trabalho aí de cuidador, o pessoal que está aí resgatando os animais, elas fazem um trabalho extraordinário. Mas a gente sempre esteve muito próximo, sempre gostei muito de animal, e desde a época da faculdade conheci o pessoal da SOS Vira-Lata, à época, né, a Georgia Feltrin, e a gente começou a ter um contato um pouco mais estreito, um pouco mais próximo. E óbvio, né? Quando há o mesmo gosto, o mesmo interesse, as coisas se entrelaçam. E dali para frente a gente foi apoiando, foi ajudando sempre na medida do possível. Posteriormente, quando me formei, quando concluí o curso de Direito, a minha graduação, a gente montou um grupo específico de advogados para a causa animal. Fomos construindo a então Lei de Bem-Estar Animal do município de Criciúma, promulgada em 2018. Ela foi, boa parte dela foi construída pelas mãos dos protetores e por esse pessoal, e a gente sempre está envolvido, sempre estive envolvido, então, na causa animal, e razão pela qual a gente, após a criação da Lei de Bem-Estar Animal, teve, à época, a criação, então, de um conselho, a Subcomissão de Bem-Estar Animal, onde ela é formada por pessoas, né, da entidade, seja ela civil ou não, para tratar dos assuntos, as questões específicas de bem-estar animal, e daí fui eleito, meio que por obrigação, né, me colocaram lá, mas estamos lá, então, já fazem 2 anos. não, ele é super uma pessoa muito dedicada e coerente nas decisões. Isso que é importante, né? Estar ali na subcomissão que hoje, né, Virou um conselho, né, Dalva? isso virou conselho. Agora, gostaríamos de saber o que isso vai trazer de vantagens nessa questão animal. No que nós evoluímos, doutor Alexandre, assim, com relação... Saímos de uma subcomissão e entramos num conselho. Como é que tu está vendo isso? É um avanço. Quando a Lei de Bem-Estar Animal foi promulgada em dezembro de 2018, ela já previa, então, a subcomissão, que a subcomissão ela tem um caráter acessório consultivo do poder público. Agora, em dezembro, e eu ainda brinquei, né, que os dezembros eles têm sido bons para a causa animal. E em dezembro de 2024, então foi instituída a comissão, na verdade, né, o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, que ele vem trazer um pouco mais de autonomia para a subcomissão, em que pese ainda ter um caráter de ordem consultiva, mas um pouco mais de liberdade para propor ideias, propor novas leis, propor melhorias e, obviamente, a questão fiscalizatória, que é muito importante, né? Porque eu sempre costumo dizer que não basta ter lei para as coisas ou para as situações, senão uma fiscalização efetiva. Então, o advento, né, agora com essa modificação, com a instituição do Conselho, ela traz essa autonomia e que sai no futuro próximo a gente consiga ter autonomia, inclusive, de legislação própria e coisas nesse sentido. No caso, assim, quando a gente diz assim, ó, agora é conselho, existem as vantagens, né? Quais são as perspectivas, que proposta esse conselho tem para o ano de 2025? Quanto conselho, as nossas ideias principais, pelo menos para o ano de 2025, porque trabalho e ideia a gente tem muito, né, Dalva? Falta dia, falta tempo, falta pauta, falta Exato. gente para a gente conseguir colocar em prática. Mas as nossas principais ideias é frisar um pouco mais, estar mais junto, mais próximo do poder público quanto às questões de cuidados básicos da saúde animal, cães e gatos, né?
obviamente, continuar e aprimorar o sistema que hoje existe de castração, que é um sistema muito bom aqui em Criciúma, diga-se de passagem, melhorar a estrutura do núcleo de bem-estar animal, para que, de fato, a população tenha uma resposta, né, muito mais do que positiva, muito melhor do que já é hoje. A gente já teve um avanço muito grande nos últimos anos em relação a pequenos atendimentos, pequenos procedimentos e também ter uma estrutura melhor na questão de maquinário, estrutura física do núcleo de bem-estar. Isso também é uma das nossas pautas. E eu digo, na minha opinião, talvez seja a principal pauta para o ano de 2025, trabalhar muito com educação escolar, escolas particulares e escolas públicas, trabalhar com as nossas crianças, a educação no que diz respeito a como cuidar dos animais, o que é o bem-estar animal, você está cuidando de uma vida, né? Um bichinho não é um brinquedo, um bichinho não é um presente que a gente simplesmente dá e depois não cuida, que aquilo ali é uma vida que depende 100% de nós e que nós temos deveres e que nós temos obrigações. Então é muito mais fácil a gente mostrar isso para as crianças, que com certeza uma criança bem orientada, uma criança que sabe das coisas, que entende bem as coisas, com certeza ela consegue mudar, o ambiente da sua casa em relação à educação com os animais. Até porque a gente vê muito, eu vou dar um presente para o meu filho, dar um gatinho, dar um cachorro, dar um coelho, Agora qualquer a coisa moda é nesse coelho, sentido. né? E não cuida. As pessoas, muitas vezes, eu acredito que não fazem por mal, mas as pessoas elas não têm noção que um animal, um gato, um cachorro pode viver 5, 10, 15, 20 anos, né? Lá em casa a gente tem uma cachorro com 20 anos de idade. Então, assim, o animal, tal como o ser humano, ele envelhece, ele demanda de cuidados mais aprimorados, demanda de um cuidado médico, demanda de medicação, demanda de mais atenção, e as pessoas não têm muito essa noção. E é onde acontece, infelizmente, Criciúma não foge à regra, um número muito grande de abandono de animais, né? Então as pessoas ainda precisam ter essa consciência de que o animal ele não é um objeto. Tu falaste essa questão do abandono, a gente hoje vê em Criciúma é, uma conta que não fecha. Nós vemos abandono de animal e nós vemos da outra ponta uma falta do que fazer com esses animais, né? A gente vê que existe um núcleo de bem-estar animal, alguns animais são recolhidos, outros ficam abandonados, outros são adotados, enfim. E eu acho que esse é um papel que o Conselho também deve estar gerenciando no futuro. Mas uma pergunta que eu ia te fazer, Alexandre. Hoje, tu falaste ali, nós temos uma lei municipal, que ela é uma lei muito evoluída, muito estruturada. A gente até brinca que quando o prefeito Salvar assinou a lei, ele não leu, porque ela tinha tantas coisas que a prefeitura ia ter que implantar que talvez ele não tivesse entendido até onde é que era, porque era uma lei muito evoluída na época. E fazendo um paralelo, a gente vê que tem essa lei, mas a gente precisaria criar esse estatuto. Hoje existia a subcomissão, que eu acredito que já tem o estatuto pronto, e o conselho, ele vai ter um estatuto, ele vai ser deliberativo, porque hoje, por exemplo, temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é um conselho muito forte, ele trabalha sobre mudança de lei ambiental, mudança de questão de número de pavimentos, enfim, ele tem um poder muito forte. Como é que tu vê essa questão estatutária e o papel do conselho enquanto deliberativo na nossa cidade? Teremos sim estatuto e regimento interno, já estamos trabalhando nisso, né? Inclusive, até as nossas reuniões ordinárias voltam agora no mês de fevereiro, justamente para que a gente possa ter uma diretriz, um norte de fato qual vai ser a atuação quanto conselho, né? Não basta ser conselho por ser, a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter uma razão de existir, tal como o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal Econômico. Nós também pretendemos e desejamos, num futuro muito breve, como eu digo, também estar deliberando quanto propostas de lei, quanto questões mais específicas, que não só o cumprimento das que já existem, né? Então, de fato, nós queremos ser protagonistas, até porque Criciúma é uma das primeiras cidades, né? Não vou dizer poucas, mas não são tantas cidades ainda que existem os seus conselhos municipais de saúde. Então, assim, toda evolução é muito bem-vinda, é sempre bem-vinda, né? Então, a gente acredita que, de fato, sim, 2025, 2026, a gente já consiga estar aí atingindo os nossos objetivos iniciais. Eu fico feliz de saber que Criciúma está, né, a alguns passos
adiante, porque assim, estima-se, informação de 2023, que no Brasil temos aí uma população de 160 milhões de animais domésticos. Os cães lideram essa lista, né, esse ranking. E aí o que acontece? Você não vê um movimento grande em prol à causa animal, quando a gente fala em esfera federal, em esfera estadual, mas que bom que Criciúma está nesse movimento. A gente fica muito feliz com isso, Alexandre. E uma coisa que sugestão, até nós falamos no programa anterior, né, Patrícia? Da importância de termos benefícios fiscais para as empresas que quiserem se aliar à causa animal, seja pelas ONGs, seja ajudando protetores, porque se nós pegarmos, como a Patrícia falou, da esfera federal, estadual e municipal, hoje não existe nenhuma lei que beneficie, através de isenção fiscal, as empresas que quiserem fazer projetos para a causa animal. Nós temos, dentro da lei, alguns benefícios que já são comumente conhecidos, para fomentar o esporte, educação, cultura. E é claro que eu vejo que tem espaço para o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele fomentar, através do recolhimento do imposto, né, e daí do recolhimento inverso, qualquer área, né, seja a área de cultura, esporte, mas também a causa animal. Até porque é obrigação do ente público dar uma devida atenção, dar uma devida destinação a tudo que se trata o bem-estar animal, questão de maus tratos, principalmente, que é um problema gigantesco no Brasil. E, de fato, o poder público ele tem mecanismos, através de parceria ou assemelhados, para tratar isso de forma melhor e ter, sim, uma resposta mais efetiva quanto a esses assuntos que, de fato, gritam, né, demandam de uma atenção muito grande. Só pegando um exemplo, né, Dalva? O caso da enchente do Rio Grande do Sul. Ali nós percebemos a invisibilidade dos animais abandonados, né? Que foram milhares, sejam eles cavalo caramelo, cachorro, gato, galinha. A gente viu criações de animais também afogadas lá na enchente. E quantas empresas que se prontificaram, doaram ração, fizeram todo tipo de doação sem nenhum benefício fiscal. Eu acho que ali acendeu esse alerta, acendeu essa luz da importância da gente pensar nisso para o futuro, porque outras tragédias virão e é importante que a gente esteja preparado para isso. E as empresas que quiserem fazer esse benefício tenham, enfim, um benefício fiscal, tenham esse acolhimento em termos de poder doar e ter um retorno através dessa doação. Eu acho que é até bem interessante essa colocação, né, Alexandre, de até o conselho assim começar a fazer um trabalho nesse sentido, né, para que realmente a gente possa trazer mais pessoas aliadas a essa causa e vai fortalecendo a causa e vai, né, trazendo mais coisas positivas, né, para os nossos animais. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. A gente falou de cão, gato, e como é que ficam os cavalos e outros animais? A lei, o que ocorre? Criciúma, por exemplo, os municípios, estados, o governo federal, via de regra, eles têm as suas leis acessórias no que diz a questão do bem-estar animal, do cuidado com os animais, né? Como citei, Criciúma tem uma lei específica de bem-estar animal desde 2018, que também fala sobre cavalo, enfim. Só que não existe uma lei específica com tanto cuidado quanto se existe para cães e gatos, né? Vou citar um exemplo que à época foi um movimento muito forte na mídia, né? Que foi a Lei Sanção, aquele caso daquele pitbull que foi agredido e tudo mais, né? Na verdade, a Lei Sanção foi uma modificação de uma lei já existente, foi o artigo 32, né, da lei que trata sobre não o bem-estar, mas, na verdade, sobre as questões ecológicas, né, e também de cuidado com os animais. Então, na época, se modificou o artigo 32, que foi o grande ganho, que o pessoal fala muito, que hoje é maltratar cão e gato, né, quando advém de tortura ou morte, a pena pode ser de até 5 anos, ou seja, é a prisão, né, a famosa prisão. Só que isso só serve para cão e gato, né? Então, se uma pessoa torturar um cavalo, torturar uma onça, torturar qualquer outro animal que não seja o cão e gato, ele vai estar na regra geral do artigo 32, que a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. Como é o caso recente daquele leopardo, né? Isso. Que aquela moça lá matou, filmou, ficou feliz da vida, enfim, como se aquilo ali fosse um troféu, como se fosse um prêmio para ela, né?
E na prática o que vai acontecer, ela vai ser multada pelo IBAMA, como já foi, enfim, e vai responder sim um processo criminal, mas é um processo criminal pequeno, que no popular, né, não dá cadeia, pena de 6 meses a 1 ano, vai ser convertida em qualquer outro tipo de prestação pecuniária ou prestação de serviço, e no bom português não vai dar em nada, né? Então, infelizmente, é isso que acontece quanto à nossa lei no Brasil. Existem inúmeros projetos para modificação da lei geral, tá? Em relação a maus tratos com animais. Mas, assim, infelizmente, a vontade política ainda não é tão grande, ou a força política da bancada daqueles que querem modificar ainda não é tão forte. Porque, tal como qualquer área de interesse público, para que haja qualquer tipo de modificação, tem que haver, além do movimento social, um interesse político para isso. Sim. Eu ia te perguntar, Alexandre, aqui com relação às ONGs. Tu acha que, tendo o conselho, a gente consegue também evoluir junto à Câmara de Vereadores para fortalecimento dessas organizações? A gente tem várias ONGs hoje, principalmente ligadas à causa animal, como tu falaste ali, de gato, cavalo, cachorro. Sem dúvida. Criciúma, e daí, óbvio, a gente está falando de Criciúma, mas quase todas as nossas cidades aqui da região, ou praticamente toda cidade tem as ONGs de proteção aos animais, e o que eu falo principalmente, mas não no sentido de ser maior, né, são os protetores individuais. Então, assim, tem muito protetor, e a Dalva não deixa de ser um exemplo disso, né? Que cuida, que vai atrás, que traz para casa, que dedica uma vida inteira ao cuidado com esses animais, né? E esses protetores, eles, na maioria das vezes, eles não têm um auxílio, nem que seja técnico, do poder público. E também essa é uma das nossas ideias e das nossas propostas aí para os próximos anos, é justamente tentar trazer uma responsabilidade, mas uma responsabilidade no sentido de parceria entre o poder público, para que o poder público, né, possa contribuir com as ONGs de uma melhor forma, seja financeira ou técnica, e também com os protetores individuais, porque, a bem da verdade, as ONGs e os protetores individuais, eles, na prática, fazem um papel que é dever do poder público. Eles cuidam dos animais errantes, eles cuidam dos animais em situação de rua, animais que são atropelados, né, e não têm o devido cuidado. Toda essa questão de vacinação, ração, eles tiram dinheiro do bolso, rifa, janta para conseguir pagar dinheiro, vivem devendo nas clínicas, como é o caso aí de muitas clínicas que são parceiras. Então, assim, é um ecossistema que ele funciona, mas ele funciona de uma forma muito precária. Falta um auxílio técnico, falta um auxílio do poder público. E caso isso aconteça, caso haja uma sinergia, uma comunhão de interesse e trabalho, o poder público vai entender, vai sacar que é muito mais barato, inclusive, ele contribuir e auxiliar as ONGs e os protetores do que eventualmente criar uma estrutura própria para fazer o que eles já fazem. Então, é uma questão não só de direito, não só de necessidade, mas é uma questão, inclusive, de inteligência política, você ter esse tipo de parceria, né? Dentro dessa linha que tu cita, bom. eu acho que foi o que aconteceu com a parceria com as clínicas para fazer as castrações. Ou seja, tu leva esse animal para a clínica, o município vai lá e paga, do que tu ter um sistema todo de castração próprio, que é praticamente inviável, né? Seria interessante, mas assim, aí nós temos diversos fatores, né? Infelizmente, nada a gente consegue que seja 100%. Seria interessante hoje no bem-estar animal ter um setor castrado, tudo mais. Sim, óbvio que seria interessante. Mas a modalidade que é feita atualmente, eu julgo, né, ao meu ver, que não vou dizer que é a perfeita, mas é a melhor que nós conseguimos ter melhor. Também hoje. concordo. Por quê? Porque foi descentralizado, Claro. desconcentrado, na verdade. Muito mais barato também. Exatamente. E foi feita essa descentralização. Então, hoje eu moro no bairro Santa Luzia, eu não preciso sair da Santa Luzia, ir lá no centro para castrar o meu... Não, tem uma clínica conveniada que já faz isso lá. Eu moro na Quarta Linha, a mesma coisa. Eu moro no Presidente Vargas Essara, né? Mas, enfim, eu moro na Próspera, a mesma coisa. Então, essa forma que foi feito é muito melhor e, sim, e acaba saindo mais barato, inclusive. Inclusive para os protetores, né, que geralmente se deslocam e no fim ainda tem que pagar. É uma coisa muito interessante que acontece. A gente tem a castração, vai lá, conversa com a pessoa, tal, e tu ainda tem que pagar o tax dog, vamos assim dizer. Porque senão, que bom, né? Mas fica que bom.
Também a gente entende que as pessoas têm que trabalhar, de manhã sai para o trabalho, né? Então, eu acho que essa descentralização veio ajudar muito nesse sentido. O que nós precisamos agora é ver se a gente consegue algum sábado, né? Principalmente para as pessoas responsáveis que trabalham, têm o seu emprego e não têm condições de levar. Isso seria aquele muito sistema do interessante. final do ano passado que foram feitos os mutirões nos parques, eu achei bem interessante. É aquilo ali. muito bom. E vai É, e retornar, tinha- segundo o Andrei, né? E tinha o ônibus lá, né? O caminhão da Isso. castração, que em alguns casos tinha uma adesão pequena, né? Por incrível que pareça. E por isso que eu reforço, a questão da educação, ela é tão importante quanto o trabalho no dia a dia. Porque enquanto as pessoas não tiverem consciência do porquê fazer, do porquê cuidar, o benefício que de fato aquilo ali vai trazer para a família e para a sociedade, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, ainda vai se patinar muito nessa evolução do bem-estar animal. Porque hoje, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que falam: eu não vou castrar o meu cachorro porque eu vou tirar a masculinidade do meu cachorro. Não, eu não vou castrar a minha cadelinha porque não sei. Ainda existe muito essa ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Então a gente precisa de fato trabalhar e trabalhar muito. E creio eu, né? Tomara que eu esteja errado, mas creio eu que esse será o trabalho mais difícil em relação a tudo educar, que a né? gente tem que fazer, é o de educar. A educação. E como tu falaste no início, se nós fizermos isso nas escolas, nós já vamos estar dando um passo assim gigantesco, pensando daqui a 10, 15 anos. Exatamente. Alexandre Dalva e Ana, uma coisa que me dói muito é quando eu vejo as ONGs fazem tudo aquilo que podem, né? Quando o assunto é causa animal. Mas pegam um animalzinho, castram, e às vezes não tem onde deixar esse animalzinho e tem que devolver à rua. Isso me dói. Né? Eu não sei de que forma que se resolve isso. Tem alguma coisa nesse sentido? Alguma discussão? Tem um espaço, de repente, para acolher, né, de forma permanente esses animais? Eu não sei de que forma que dá para resolver isso, mas acho que tem que ser pensado, discutido. Essa é uma situação muito delicada. Por quê? Porque você ter um espaço para acolher animais de forma definitiva, eu particularmente eu não sou muito a favor, porque no fim das contas a gente vai acabar criando um local para acumular animais, né? Por mais que hajam campanhas de adoção e tudo mais, a sociedade, o brasileiro, num geral, o primeiro pensamento dele é se livrar do problema e não resolver Verdade. o problema. Então, se a gente tiver um lugar que o Alexandre sabe que eu não quero mais um cachorrinho, vou usar um exemplo clássico. Eu moro em casa, estou indo para apartamento, não posso levar o meu animal. Aí eu não fiz muita força, enfim, ninguém conseguiu adotar. Ou eu abandono, né? Ou enfim, ou tem um lugar na prefeitura, eu vou levar o animal lá. Isso ia criar um caos social muito grande, porque seria uma muleta para as pessoas de fato descartarem os seus animais lá de uma forma, entre aspas, legal, institucionalizada. Então, isso eu particularmente não sou a favor e acredito que não funcionaria na prática, né? Aí eu volto aí 2 casas atrás. O que resolve isso é a educação, né? É lógico que a gente tem entre as ONGs, os protetores, o próprio Núcleo do Bem-Estar Animal faz as feiras de adoção, mas existir feiras de adoção por si só não resolve o problema, né? Até porque se resolvesse não teria animal aí, protetores, ONGs, com animal até no banheiro de casa, porque não tem mais espaço. Agora, enquanto não houver uma conscientização, uma educação, até tinha uma campanha antigamente, né, Não Compre, Adote, que de fato é isso, e não estou falando, não compre animal, em que pese, eu particularmente também não sou a favor da comercialização de animais, né, mas de fato priorizar a adoção de um animal, porque o amor que você vai ter daquele cão, daquele gato que você adotou, e o amor que você vai ter daquele que você acabou comprando, adquirindo, eu não vou dizer que um é maior que o outro, mas é tão grande quanto, né? Verdade. Talvez aquele animalzinho que foi tirado da rua seja mais grato, né? Mas o que vai resolver, de fato, é a educação, né? A gente sabe que não tem, pelo menos, outra forma de resolução imediata, até porque, como eu citei, os animais vivem 1, 2, 3, 5, 10 anos quando domiciliados, né? E quando estão em rua, na verdade, tem uma média aí que não passa de 4, 3, 7 anos, dependendo a região e dependendo se é cão ou gato, né? Mas, repito, conscientização através da educação. Uma sugestão que eu daria assim, para pensarmos em nível de conselho é que a gente sabe que o filhote é sempre o preferido na adoção, né, Dalva? Você sabe ter experiência. Todo mundo quer o filhote, só que o filhote ele não pode ser entregue castrado. Então, pensarmos num rastreamento desse filhote para que no momento que ele tenha a idade de castração,
para que essa pessoa que adotou traga para fazer a castração. Porque geralmente esse cachorrinho vai, tu perde o contato, e provavelmente, vamos combinar, não sabemos se ele vai ser castrado efetivamente ou não, né? Muitas vezes não vai se procriar e vai voltar para a feirinha lá. Então, e o cachorro adulto castrado, que também tem muitos para ser doados na feirinha, ele acaba não sendo escolhido, né? E aí ele fica lá acumulado. O adulto, o que possui algum tipo de deficiência, né? Seja física ou não. O idoso, O animal cachorro idoso. Né? Lá em casa a gente brinca muito, eu brinco com a minha esposa, que é médica veterinária, inclusive, que a gente vai abrir um orfanato, né? Tanto bicho que tem, e também um asilo, porque lá em casa tá todo mundo velho já, né? Mas, enfim, é isso aí. E assim a gente encerra o podcast. Dalva, ela ia fazer outra pergunta, né? Mas infelizmente acabou o nosso tempo. Deixa para a próxima, Isso. tá? Isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada, Dalva. Obrigada, então, Alexandre Batistello Pinheiro, presidente da Subcomissão de Bem-Estar Animal de Criciúma. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até, gente. Até a próxima, né? E um carinho de Deus.